Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Antoniel. Sou inscrito do seu canal e gosto muito do seu conteúdo aqui no YouTube. E quero que você conte o meu relato. Esse caos ocorreu comigo e com a minha namorada, que no caso hoje é minha esposa. Nós dois vimos aquela criatura e foi ela que me salvou daquele demônio. Pois se não tivesse dado ouvidos ao que ela me disse, ainda teria ficado lá na praça. E sabe-se lá o que aquilo teria feito conosco. Talvez nem aqui a gente estaria contando esse relato. Eu moro na cidade de Santos Dumont, que fica em Minas Gerais. Na época estava namorando com a minha atual esposa, Maria das Graças. A gente estudava na mesma escola e acabava indo para casa juntos. Porém, como ela morava no bairro vizinho do meu, ia deixá-la em casa e logo voltava para a minha. À noite, de vez em quando, ia até a casa dela, para a gente poder namorar na porta. E às vezes, quando podíamos, claro, íamos comprar um lanche e ficávamos namorando na praça do bairro dela. Se bem que não era uma praça, mas o monumento do 14 bis, muito visitado aqui na minha cidade. Bom, lembro de toda vez atravessar a linha férrea com ela e irmos até lá. Ficávamos vendo o movimento dos carros e conversando, e também namorando, claro. Também ficávamos olhando os trens, que passavam de vez em quando. Pela época, e por ser uma cidade pequena, esse era o nosso divertimento. Ainda mais porque íamos para lá para namorar. Era 2004, Sam. Ambos tínhamos 18 anos. No caso, ela tinha 19. Mas era como se tivéssemos a mesma idade. Costumávamos ir a esse lugar sempre nas quartas, sextas e domingos, pois o movimento era menor e dava para ficarmos à vontade até umas horas. Eu sempre pegava a Maria em sua casa por volta das 6:30 ou 7 da noite. Íamos à missa e depois comprávamos um lanche. Então, por volta de umas 8 da noite, íamos até lá, onde costumávamos ficar até às 11, e às vezes até às 1 da manhã. Como já éramos adultos e tínhamos uma certa responsabilidade, nossos pais não se preocupavam tanto assim, ainda mais porque a mãe da Maria trabalhava de noite, e na sua casa só morava elas e 2 irmãs. Por isso era comum da gente chegar bem tarde em casa. Dito isso, vamos para o começo dessa história. Como falado antes, o ano era 2004, especificamente próximo do dia 23 de julho, pois estava próximo do aniversário da mãe da Maria, que no caso, nem fui de tanto medo que estava sentindo de ver aquela criatura outra vez. Era uma noite de sexta-feira, Sam. Como de costume, eu e a minha namorada fomos à missa. De lá ainda fomos até a minha casa. Depois disso compramos um lanche e então fomos até a pracinha. E lá tinha algumas pessoas e ficamos conversando e namorando. E aqui quero frisar uma coisa, Sam. Gostava de ficar até tarde, porque não tinha ninguém para ficar vendo a gente namorar. Pois bem, deu certa hora da noite e a Maria me disse assim: "Rápido, Antoniel, vamos sair daqui. Tem um homem vindo para cá." Eu olhei e percebi o sujeito vindo pela rodovia, com os sacos nas costas e todo maltrapilho. Eu me virei e falei para ela que era só um mendigo, que aquele homem não faria mal algum pra gente. Além do mais, era um sujeito bem magro, baixo e que achava que não faria mal algum pra gente. Eu confiei. Bom, ele foi chegando perto e comentou: "Vocês têm fogo?" Disse a ele que não fumava, e o homem já ia saindo, mas então voltou e falou:
Cês olha essas coisas pra mim, que vou ali comprar um cigarro. E aproveita e pega o fogo. É bem rápido. Concordei, e o homem seguiu indo até o fim da rodovia. Porém, olhei para minha namorada intrigado. Ela também me olhou. Achei estranho ele ir para ali, pois naquela região não tem casas, muito menos uma venda. E ela me disse assim: ele não tá com história boa não, Antoniel. Acho que esse homem vai nos roubar. Vamos sair daqui. Ainda era cedo, Sam. Devia ser umas 10 ou 10:30 da noite. Já não tinha mais ninguém por ali. Não queria sair. Afinal, o que o mendigo faria conosco? Ainda mais um sujeito que nem aqueles, magro e baixo. Ainda me sentindo confiante, sabe? Mas a minha namorada disse que não estava se sentindo bem. Levantou e saiu andando. Eu fui atrás e fomos conversando se voltaríamos ou não. Nisso, andamos até chegar numa ponte que tem no fim da rua dela. E de lá, a Maria das Dores me disse assim: o que é aquilo, Antoniel? Eu me virei e olhei. E descendo o morro bem em frente da onde a gente estava, uma coisa magra, alta e com braços e pernas longos, vinha descendo correndo, de um jeito muito medonho. Aquilo foi direto onde a gente estava. Ficou olhando de um lado para o outro, como se procurasse por a gente. Nisso, aquela criatura olhou diretamente para a gente. E tanto ela, assim como eu, disparamos a correr até a casa dela. Olhei para trás algumas vezes, para ver se aquilo nos seguia, mas não consegui ver nada. Quando chegamos na casa dela, ainda ficamos na porta chamando pela sua irmã, que ainda demorou um pouco para abrir a porta. Entramos assustados e contamos a ela o que vimos. O pior de tudo nem foi isso, Sam. Mesmo a minha namorada pedindo, ainda tinha que ir para minha casa aquela noite, pois eu podia dormir na casa dela. Porém, a minha mãe ficaria preocupada comigo, de não ter chegado em casa naquela noite. Então, Sam, pouco depois que chegamos na casa dela, ainda morrendo de medo, subi a rua da minha namorada e fui por um local muito mais longe que estava acostumada a pegar. Cada esquina que eu passava era um arrepio diferente, com medo de a qualquer momento ver aquela criatura outra vez. Mas depois de 10 minutos que me pareceram horas, consegui chegar em casa, são e salvo, graças a Deus. Contei essa história para minha mãe, Sam. Ela se benzeu 3 vezes e disse que era um lobisomem e que a minha namorada fez bem de sair dali, pois não é bom nem confiar nos conhecidos, ainda mais em desconhecidos. Aquela noite fui dormir muito assustado, mas ainda assim consegui pegar no sono. No outro dia ouvi uma história ainda mais medonha e muito mais assustadora que a minha. Pela manhã do outro dia, um sábado, assim como de costume, o meu tio estava lá em casa, tomando café com pão de queijo, e me perguntou da história do bicho que vimos. Eu contei e ele ouviu atentamente cada detalhe da minha história. E depois de contar tudo para ele, o meu tio me falou assim: Francisco é o nome desse homem, Antoniel. É um sem-vergonha que vira bicho há muito tempo por aqui. Pouca gente acredita que ele vira nessas coisas. Mas a mim ele não engana mais, pois tive uma experiência dessa também. Esse homem fez a mesma coisa comigo, Antoniel. Como trabalho lá na fazenda no pesado, volto para casa de 6 em 6 dias, pois não dá para ficar vindo todo dia. Numa dessas noites, vinha com meu cavalo muito apressado, pois já se passava das 8 horas.
E coincidiu de naquele dia ir de encontro àquele sujeito que via na estrada com um lampião. Até achei que fosse uma assombração. Quando cheguei bem perto, fui diminuindo a passada do cavalo. Ele ficou relinchando e bufando para aquele homem. Dei boa noite e ele começou a conversar. O sujeito estava com um saco cheio de coisas. Nem desconfiei muito daquele homem, mas sabia que ele tinha histórias antigas, de que o mesmo virava num bicho. "Cê tá apressado, meu amigo?", disse ele para mim. Eu falei que sim, mas perguntei o porquê. E ele me disse que precisava de um favor, que tinha esquecido uma coisa na casa da mãe dele, e que só ia lá para pegar, e logo voltava. Eu mandei ele subir no cavalo, que o deixava na sua mãe bem rápido. Mas ele disse que a casa dela ficava no meio do mato, e que o cavalo não ia. Então me disse assim: "Eu queria que você ficasse com as minhas coisas, porque consigo ir até lá correndo. Vou e volto no instante. Você vai ver." Eu também confiei em Antoniel, pois não achava que algo de ruim podia acontecer, assim como você. Tinha um 38 e uma faca na cintura. Um homem daqueles nunca ia me desarmar. Grande erro meu. O homem deixou aquela saca no chão e saiu andando no caminho, com o seu lampião. Depois entrou numa moita bem à frente. Logo tudo ficou escuro. Bom, eu conheço essa região, e realmente tem casas que ficam no meio do mato, mas ali não tinha nenhuma. Daí já fiquei de orelha em pé, mas continuei ali. Pouco depois de uns 5 minutos, o meu cavalo começou a relinchar e a bufar. Pulava e tentava correr. Ele já tinha notado algo que eu não conseguia ver. Algo não estava certo. Depois disso, logo senti aquele cheiro de bicho morto. Cheiro de uma coisa podre que antes não tinha ali. Foi quando ouvi uma passada lenta, bem atrás de mim. Uma coisa pesada vinha na minha direção. Lento, mas se aproximava. "Quem tá aí?", eu disse muito assustado e olhando para trás. Tinha uma coisa ali comigo, Antoniel, mas eu não conseguia ver o que era. Só quando acendi o isqueiro foi que eu vi. Era uma coisa magra, alta, que estava bem do meu lado, já a poucos metros de mim. Quando vi aquilo, eu nem precisei fazer nada, pois meu cavalo correu em disparada dali. Aquela coisa até tentou vir atrás, mas logo desistiu de correr. Eu quase fui vítima daquele bicho, Antoniel. Ainda pensei em continuar o caminho a pé e deixar o cavalo ir na frente, pois ele estava muito estressado, mas não era para menos, já que um lobisomem estava bem ali, no nosso lado. Eu ouvi aquilo muito assombrado. Dava para sentir o medo na fala do meu tio. Ele nunca tinha me falado nada como aquilo. Mas depois que falei sobre o que passamos na noite anterior, ele resolveu contar sua história, que de longe é muito mais macabra que a minha. Dias depois de ver essa criatura, Sam, teve o aniversário da minha sogra. Me senti tentado em ir, mas estava com medo de ver aquela criatura outra vez. Eu nunca mais vi aquele sujeito que falou com a gente, nem ouvi história sobre ele. Só depois de um tempo que soube que de vez em quando ele sumia, mas logo depois aparecia do nada. E com a vinda dele, aquela criatura estranha rondava pelos bairros. Até que depois de um tempo, Sam, ninguém mais falou sobre aquele sujeito. Ele simplesmente deixou de aparecer. Talvez tenha encontrado seu fim em algum interior por aí, ou alguém acabou dando cabo dele, enquanto mesmo
Tentava fazer mais alguém cair na sua tocaia. Por pouco, não fomos vítima daquele ser macabro, meu amigo Sam. E se hoje estou vivo, agradeço a Deus por minha namorada ter saído dali. Sabe-se lá o que ele teria feito conosco se ainda tivéssemos ali. Bem, não sei e nem quero saber. Obrigado por narrar minha história, Sam. Boa noite. Boa noite, Sam. Muito prazer. Vou te contar um relato muito sombrio. Atibaia é uma cidade um tanto sinistra, cheia de relatos de lobisomens e outras aparições. De vez em quando, grupos de ciganos aparecem no centro da cidade, se oferecendo para ler as mãos ou pedindo dinheiro aos pedestres. Em uma certa tarde, eu e minha irmã estávamos no centro da cidade, quando uma cigana me agarrou pelo braço e me fez parar. Muito nervosa, eu disse que não queria saber de nada, mas ela gritou: "Não saia de casa à noite, menina. Tem alguma coisa te espreitando." Seus olhos arregalados me deixaram assustada, e ela continuou: "O filho do demônio está te vigiando. Toma cuidado, menina." Muito assustada, saí dali correndo com minha irmã, que riu de toda a situação, brincando que era um lobisomem. Eu morava em uma chácara, Sam, e após aquele dia, eu fiquei mais alerta. Como fazia faculdade à noite, tinha que pegar uma estrada de terra de cerca de 10 quilômetros para poder chegar até a cidade. Eu dirigia meu Fusca, sempre voltando sozinha por volta das 11 da noite. Em uma certa noite, depois de sair com minha irmã de um bar, já era quase 1 da manhã, quando peguei o carro para voltar para a chácara. Ao chegar perto da porteira de madeira, que dava acesso à nossa propriedade, lembrei das palavras daquela cigana, e eu fiquei com muito medo. O local era bem escuro, com pasto de um lado e mata fechada do outro. Além disso, uma névoa densa dificultava a visão. Enquanto eu descia para abrir a porteira, vi um par de olhos vermelhos brilhando na escuridão, próximo da cerca de arame farpado. Em pânico, corri para o carro, mas o Fusca engasgou e não queria pegar. Quando finalmente o liguei, eu consegui arrancar, arrebentando a porteira no processo. Eu cheguei em casa desesperada, gritando pelo meu pai, que me acolheu e pegou sua espingarda de cano cerrado para investigar. A minha mãe e minha irmã também acordaram muito assustadas. Enquanto isso, nosso caseiro, que morava em uma edícula na propriedade, tentou ligar para a polícia, mas não havia telefone na chácara. De repente, ouvimos barulhos na porta da edícula, como se algo enorme estivesse tentando arrombar. Os cachorros latiam furiosamente, e a criatura foi até o canil, chacoalhando todas as grades. O meu pai, com muita coragem, saiu pela porta dos fundos e deu 2 tiros em direção daquela criatura. Ele avistou uma silhueta alta que balançava como se estivesse bêbada e correu de volta para dentro de casa. A noite inteira foi um intenso terror, com a criatura destruindo vasos na varanda e tentando arrombar a porta. Por volta das 5 da manhã, ouvimos um rugido assustador, e aquela criatura finalmente foi embora, desaparecendo na névoa
que cercava a região. Logo no dia seguinte, nos mudamos para a cidade, deixando o caseiro na chácara. Dias depois, encontramos a cigana novamente. Eu te avisei, moça. Cuidado com a besta. Ele vive bem perto de você e quer casar contigo. Foi então que me lembrei de um rapaz chamado Adonias, que havia pedido emprego ao meu pai alguns dias antes do incidente. Ele morava em um barraco velho perto da chácara, e segundo meu pai, ele espalhava por aí que iria se casar comigo. Nós nunca mais voltamos àquela chácara à noite sã, e Adonias desapareceu daquela região. E meu pai espalhou que atiraria em qualquer um que invadisse a nossa propriedade. Hoje eu sou casada, Sam, moro em Perdões e tenho 3 filhos. Mas sei que a besta ainda aparece por ali, de vez em quando, claro. E eu nunca mais duvidei dos avisos daquela cigana. Muito obrigado por ouvirem a minha história. Boa noite. Olá, meu amigo Sam. Boa noite. E saudações para todos os ouvintes. Vou contar um fato que aconteceu na fazenda do Itamaraty, que fica no Mato Grosso do Sul. Esse caso não aconteceu comigo, mas ouvi relatos de moradores que também trabalhavam por lá e que me contaram essa mesma história. O meu nome é Ilson Ferreira e o meu trabalho insiste em viajar por diversos lugares para poder sustentar a minha família. Naquela fazenda onde eu trabalhei, a principal atividade era a agricultura. O local era bem vasto, com grandes áreas de lavoura, o que tornou a região bastante movimentada. Havia até uma linha de trem que passava por ali, para poder transportar os grãos e cereais que eram cultivados. Eu estava lá por volta de 1992, em um pequeno vilarejo. Os trabalhadores costumavam dormir por ali mesmo para começar o trabalho no dia seguinte. O vilarejo tinha um mercado, uma farmácia, um pequeno banco e um pouco de tudo. No entanto, não havia horta. Então começaram a falar sobre comprar um pedaço de terra para poder plantar verduras e legumes, tanto para o consumo próprio quanto para vender à comunidade, já que os moradores precisavam desses alimentos e não queriam ter que buscá-los em lugares distantes. Foi então que apareceu um senhor idoso, disposto a plantar verduras e legumes para a população. No entanto, com o passar dos dias, coisas bem estranhas começaram a acontecer. Segundo os moradores, esses eventos ocorriam principalmente em noites chuvosas, não necessariamente na noite de lua cheia. Parece bizarro e até engraçado, mas era exatamente assim que acontecia. Um ser estranho começou a aparecer no vilarejo. Os cachorros latiam freneticamente, e os moradores, muito assustados, olhavam pelas frestas das portas e janelas para tentar ver o que era aquilo. Até que, pela primeira vez, um dos moradores avistou a criatura. Era um bicho enorme, grotesco, meio curvado, com uma aparência monstruosa e assustadora. Apesar de sua aparência aterrorizante, a criatura não atacava ninguém. Parecia ter uma certa inteligência, pois caminhava até as portas das casas e batia levemente, como se quisesse apenas assustar quem estivesse dentro. Essa criatura aparecia em diferentes casas,
sempre batendo nas portas ou janelas. Os moradores, muito apavorados obviamente, começaram a reforçar suas portas e janelas, temendo um possível ataque daquela criatura. Meses se passaram e a criatura continuava aparecendo, especialmente em noites chuvosas, espalhando o terror por aquela região. Enquanto isso, o velho que cuidava da horta começou a adoecer. Ele sofria de diabetes e estava cada vez mais debilitado. Infelizmente, ele não buscou o tratamento adequado a tempo e acabou falecendo. Logo após sua morte, algo ainda mais estranho aconteceu. A criatura que aterrorizava aquele vilarejo simplesmente desapareceu. As noites chuvosas voltaram a ser tranquilas, e os moradores começaram a especular sobre a conexão entre o velho e aquela besta. Eles chegaram à conclusão de que aquela criatura era, na verdade, o próprio Senhor. Ele era conhecido por seus hábitos peculiares, como não gostar de visitas em sua casa e trabalhar na horta sempre às 4 da manhã, mesmo nos dias de chuva. Aparentemente, a transformação acontecia nessas noites, quando ele não precisava regar as plantas. A besta que batia nas portas e assustava todo mundo da região era, na verdade, o velho na sua forma monstruosa.